E aí galera, eu. Meu nome é Cauã e eu tô aqui para fazer uma apresentação de literatura. E também para quem se interessar pelo estilo de vídeo, para apresentar um livro um tanto quanto famoso. Se você já ouviu falar ou não, agora você vai estar sabendo. É assim que acaba. Talvez não dê pra ver direito. Ela, esse livro aqui, ele foi escrito por uma escritora bem, digamos, amada. E ela é famosa e bastante gente gosta dela, de certa forma, porque ela escreve uns livros bem, como eu posso dizer, empolgantes e ao mesmo tempo profundos. O nome dessa escritora que eu estou falando se chama Colleen Hoover. Pelo nome já dá pra entender que ela é americana. E ela escreve romances de ficção e romances de jovens adultos. Isso se deve justamente pelo tema que ela aborda, afinal de contas é um romance, mas também a maneira que ela coloca no seu livro. Por exemplo, ela coloca muitos detalhes de sensação, como se a gente entrasse dentro dessa história. É claro que eu tô falando de temas mais quentes e sexuais e também sobre questões psicológicas e abusos, por isso que justamente é voltado mais para esse público jovem adulto. Bem, e sobre a biografia dela, nasceu no dia 11 de dezembro em 1979 no Texas, porém viveu em Santiago, no México. Ela, digamos que tinha uma infância meio conturbada. Seu pai ele era violento com sua mãe e a agredia. Por isso que esse é um dos temas que, pelo menos no É Assim que Acaba, foi abordado. Ela tem bastante destaque em nome, porque hum, tem duas editoras que publicam seus livros, que são a Montlake Romance e Arctic Books. Mas também tem algumas publicações independentes. Na verdade, ela começou assim, como todo autor começa. E todas elas têm bastante destaque. Três principais que foram ganhadoras do prêmio Goodreads Choice Award. Não sou muito bom em falando inglês, mas em 2015 ela ganhou esse prêmio pelo livro Confess. E em 2016 ela ganhou pelo livro É Assim que Acaba. Já em 2017 ela também ganhou de novo, só que dessa vez pelo livro As Mil Partes do Meu Coração. É bom nós entendemos a biografia dessa autora, Colleen, justamente para entender que o porquê de ser tão imersivo em cada livro que ela faz, profundo. Porque ela tem essa vivência e essas relações nele. Tá, agora nós vamos falar sobre um resumo do livro. Na verdade, uma sinopse. Bom, a história começa com uma protagonista, né, Lily, que por mais que tenha uma vida meio conturbada e meio difícil, sofreu alguns problemas durante a sua infância, ela não se deixou levar por isso e mesmo em bastante tempos difíceis nesse livro, ela conseguiu, digamos, achar uma solução e continuar a sua vida. A história, ela começa em Boston, só que digamos que há uma quebra no tempo dela. A história começa já na metade. Basicamente, Lily está sentada de pernas para cima no parapeito de um prédio, obviamente, olhando para os prédios e tendo um momento de simplesmente não fazer nada, como se fosse uma pescaria.
De repente, naquele mesmo prédio, surge batendo pra lá e pra cá um montão de pisoteando, fazendo muito barulho, estressado, já dá pra ver só pelos passos que é alguém estressado, chegando pela porta e chutando a porta. Ele não conseguiu ver ela, entrou, subiu em cima do prédio e começou a chutar uma cadeira de polímero. Digamos que dava pra perceber a raiva nítida desse cara. E mais pra frente é explicado o porquê. O nome desse cara se chama Kai e vai ser um dos outros dois protagonistas, que ainda vem a seguir. Kai é um neurocirurgião e desculpa, um cirurgião do coração e ele tá se lamentando porque ele teve uma cirurgia não sucedida e digamos que o garotinho que ele tava operando acabou morrendo. E com o tempo, depois de já ter descontado bastante da sua raiva na cadeira, ele finalmente percebe que ela estava ali. E não se importa muito com isso. Ele estava fumando um maço de, digamos, maconha. E para desestressar. E quanto mais desenrolou a história, mais eles começaram a conversar e mais eles se aproximaram. Ela estava morrendo de vergonha de estar perto dele e ele parecia nem se importar nem um pouco. Eles tiveram uma conversa bem, digamos, profunda, mas ao mesmo tempo sincera. Coisas que você atacaria, tipo, você dá muita importância, mas naquele momento, como os dois estavam tendo uma história meio difícil, afinal de contas, um cirurgião tem várias perdas assim, ela também tinha uma vida meio triste. Então, para se sentirem menos pior, começaram a contar parte das suas vidas que são tristes. É. Papo vai, papo vem. E depois ali ele mostra o porquê dela tá triste e tá em cima daquele prédio. Ela basicamente tinha. O pai dela tinha acabado de falecer. E a mãe tinha pedido pra ela fazer um discurso no funeral. E o discurso não foi lá dos melhores. Digamos que ela foi dizer. E a seguir está três coisas que eu mais acho incrível no meu pai. E simplesmente ficou quieta. Alguns convidados acharam que ela estava congelada pelo trauma, em choque. E passou batido, mas a mãe meio que conseguiu notar isso. Que o pai não era lá um exemplo muito bom. E conversa vai, conversa vem de novo. Kylie se mostra ser bastante inteligente, educado e ao mesmo tempo encantador. Eles ficam mais tempo conversando naquele em cima do prédio e digamos que a conversa começa a esquentar mais e quase passa de alguma coisa adiante. Só que o celular dele toca e ele é chamado para correr uma emergência. Ele tira uma foto dela e simplesmente sai. Passa daí alguns meses e ela, digamos que começou a seguir um pouco do seu sonho, que é ser dona de uma loja de flores, uma floriculista, floriculturista. Seu nome é Lily Bloom, então seria flor, seria meio que uma piada. E meio que motivado também pela conversa que ela teve com o Ryan, porque ele falava que seria bom se ela tentasse fazer isso, gerir o próprio negócio. Afinal de contas, ela ainda era jovem. E ela decidiu isso e depois de alguns meses ela começou a montar a própria lojinha dela. Certo tempo depois, que ela estava já montando isso e tudo mais, chegou uma ajudante, uma mulher que viu uma plaquinha ali fora e falou pra Lily: será que eu posso trabalhar aqui? E ela não conseguia nada porque não tinha uma plaquinha escrito pra precisa-se de empregados. Mas simplesmente aquela garota falou que tinha e que queria ajudar, e tinha bastante coisa pra fazer, então a Lily aceitou, pagando um salário baixo, assim, mas ela aceitou. O nome dessa garota é Alissa, e ela se demonstra bastante proativa e bastante interessada em me ajudar ali. E isso fez ela adquirir a confiança da Lily e com o tempo vai ser mais explicado por que ela é tão disposta assim. Nessa que elas estavam arrumando a loja para inaugurar, a Lily tinha que colocar numa prateleira alta algumas coisas. E ela escorregou e torceu o calcanhar.
Aí, a Alissa, ela começou a ligar para as pessoas com uma emergência. Começou a ligar pro marido dela e pro irmão dela que estavam num bar pertinho. Eles chegaram no lugar, um pouco bêbados, mas digamos que o irmão dela era alguém conhecido da Lily. Era o Ryan. E quando ele chegou lá, ela meio que ficou em choque. Ele tentou lidar como se não conhecesse ela. E no fundo conhecia. Ele falou depois indiretamente. E ela ficou meio em choque porque ela ainda tinha ele na cabeça. É, ele cuida do pé dela, do calcanhar. E enfaixa ele, cuida direitinho, afinal de contas ele é um médico. Eles continuam conversando assim. E gostam de flertar um com o outro. Na verdade, eles fazem bastante isso. Depois de um tempo passa isso, ela tem que ficar em repouso em casa, a Alissa cuida da lojinha. Numa certa noite, digamos que a Lily teve uma visita inesperada. Riley, ele aparece de repente na porta dela, todo cansado, suado, morrendo lá, com um jaleco branco, ou seja, ele acabou de sair do serviço lá. E veio batendo na porta dela, na verdade, em porta naquele prédio, e veio até a porta dela. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, afinal de contas, né? Óbvio. E ele falou que queria comer ela. É, foi bem isso. Se ajoelhou, pediu pra fazer isso. Ela ficou negando, negando, até que tá deixando o saco, ela falou, tá bom. Foi basicamente isso. Só que ela teria que se arrumar pra se sentir mais gostosa. E ele ia esperar na cama. Ela terminou de se arrumar, e quando eles foram fazer aquilo, né? Ela viu que ele tava deitado debaixo das cobertas e foi checar, ele tava dormindo. Basicamente eles dormiram juntos, mas não fizeram nada. No dia seguinte, ele acordou e falando que ele deve odiar ela por fazer isso e tudo mais. Ele realmente parece um cara bacana, ele é charmoso, elegante, e como ela retrata, ele é gostoso. E ele é bem atencioso. Eles se despedem e depois seguem o caminho de novo. Agora uma pausa. O Ryan, digamos que ele tem uma mentalidade meio que ele não quer se apegar a ninguém. Ele sempre deixa isso claro pra Lily, e a Lily, ela fala que não vai fazer nada com alguém que não queira algo mais sério. E eles têm meio que esse embate. Até que depois de um tempo eles conversando, ficando juntos, ele decide que quer tentar mudar, que não quer só ficar por ficar, e que se ele precisar passar de alguma aprovação para isso, ele vai aceitar. Isso acontece justamente numa festa que a irmã dele fez. E lá também descobre que a Alissa é rica, podre de rica. Tá. Rai, então ele tem a seguinte missão, um desafio para ele, uma prova de amor, que seria simplesmente não tentar transar com ela, até que ela ache que ele realmente está fazendo isso porque eles se gostam. De verdade. Afinal de contas, eles sentem essa tesão e essa paixão, mas ela ainda não sabe se ele só quer ficar por ficar. Tá, todas essas partes foram bem quentes e empolgantes, mas agora vem a parte profunda. E ela estava arrumando seu quarto pra arrumar seu quarto e ela acabou encontrando um diário antigo dela. Lembra que eu disse que ela tinha um passado não muito legal e conturbado? Então, ela não gostava de ler esses diários justamente por isso. Mas ela decidiu ler porque tinha uma pessoa importante naquele diário. Uma pessoa que. A primeira pessoa que ela já amou e uma pessoa que ela já gostou. O nome dele era Atlas. E ele tinha 18 anos. Vale lembrar que na época ela tinha 16. Ele tinha 18 anos e ela conheceu ele de uma maneira meio inusitada. Ela decidiu ler o diário de novo. E na parte que ela conheceu o Atlas, basicamente ela conheceu ele olhando para a janela dela. Tinha uma casa que ela era abandonada. Tava meio que aos trapos e farrapos. E viu um garotinho entrando certa noite naquele lugar. E ela achou meio intrigante, porque afinal de contas ninguém entrava naquele lugar e era uma casa abandonada. E ela também viu esse garoto, indo no mesmo ônibus que ela,
depois de um tempo. Ele se vestia mal, não tinha muitas roupas, pelo que dava pra ver. Ele não tomava banho e sofria bastante bullying e preconceito por causa disso. As crianças tiravam um sarro dele e ele já estava no terceiro ano. Tiravam um sarro dele e ele não fazia nada, ele ficava quieto e era isso. Naquele mesmo dia, ela tinha chegado de volta pra casa e foi cuidar da horta que ela tinha. Ela foi mexer em rabanetes. E cuidando da horta, ela percebeu que estavam faltando alguns rabanetes e que tinham sido acabados de arrancar. Aí ela pensou que seria o Atlas, porque ela tinha visto ele e pensou que ele estaria com fome por causa disso. E resolveu fazer alguns sanduíches e levar até aquela casa e deixar lá na frente. Ela voltou pra casa e E depois, quando ela só olhou na janela, já percebeu que já tinham tirado. E bateu na porta, e depois, quando ela percebeu, já tinham tirado a cestinha que ela levou. Já no dia seguinte, Atlas ele chegou no ônibus onde eles iam pra escola e disse obrigado pra ela. Eles começaram a conversar e com o tempo começaram a desenvolver essa confiança e ela começou a trazer comida pra ele e com o tempo também começou a levar roupas e deixar que ele tomasse banho na casa dela, afinal de contas ele tava bem mal. E começou a levar ele pra casa dela e no final das tardes eles assistiam um programa da Ellen e quando dava ele tomava banho e depois voltava pra casa dele porque, claro, não podia deixar os pais ver. Ao mesmo tempo que ela tem essa nova descoberta do Atlas, um novo amigo e mais coisas pra ela também mostra como a vida dela é infeliz naquela casa. Digamos que ela tem um pai abusivo que batia na mãe e se estressava por qualquer coisa que tivesse fora do controle dele e coisas até sem sentido. E quando via ela, ele até se acalmava um pouco, mas ainda assim isso era bem repentino na casa. E a mãe tentava fazer ao máximo para parecer que o pai não era tudo isso, que na verdade foi só um deslize, que na verdade ele ama ela e que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, afinal de contas eles se amam, entendeu? Basicamente isso. E é bom notar isso, porque trata de uma questão psicológica que é uma maneira de fuga. A mãe dela, tenta buscar uma desculpa pra agressividade do pai. Que no caso é, não, ele não é assim. Na verdade, ele não é a pessoa. Nessa não é a pessoa que eu conheci, não é a pessoa que eu me casei. Eu sei que ele não é assim, ele só tá estressado, vai ficar tudo bem. Começa a gerar esse complexo de mudar a realidade pra se sentir menos pior. Talvez uma maneira de alívio, mas só que ela não percebe que isso tem suas consequências. E mais pra frente no livro também aborda isso. Com o tempo, com o tempo eles começam a se aproximar mais de Atlas. E ela começa a despertar novas sensações e sentimentos. Ela começa a se atrair por ele, justamente por ele ser bem doce com ela, pela maneira que ele trata ela, a maneira que ele expressa o carinho dele, as conversas que eles têm, e por se preocuparem um com o outro. Só que depois dessa desenrolar de personagens dos dois começar a ter essa conexão com o outro, ocorreu algo meio pesado. A mãe tinha chegado mais cedo, porque ela tinha terminado o serviço dela mais cedo e foi fazer compras. Pra tirar as coisas do carro, ela colocou o carro na garagem, afinal de contas estava nevando, e ela colocou o carro na garagem e começou a levar as compras pra dentro de casa. Pediu até ajuda dele e tudo mais. O pai chegou também mais cedo do trabalho. E eles tinham meio que uma regra que não podia deixar que quem colocava o carro dentro da garagem era ele, o pai. Ele buzinou. Nesse momento, dava pra perceber nitidamente no olhar da cara da mãe e do jeito que ela agiu quando ela ouviu a buzina. Ela largou as compras e saiu correndo lá pra fora da garagem pra tirar o carro. Pouco tempo depois, ele começou a ouvir uma discussão, os barulhos, até que ela escutou um barulho estrondoso, tipo uma batida. Quando ela chegou, foi ver, só tava vendo o pai dela, e ela foi se aproximando e percebeu que ele tava enforcando ela.
Nessa cena, ela foi pra cima do pai, montou na jugular dele e tentou enforcar ele. No caso, o pai só empurrou ela e jogou pra longe. E isso ela bateu a cabeça e começou a sangrar, gerou esse ferimento. Essa parte do livro, ela é bem marcante, não só por essa parte da agressão, mas também pela maneira que a mãe agiu depois disso. Lily, ela pensava que, por mais que o pai fazia isso com ela e ela surtada, pensava que a mãe tinha um limite. Que se caso o pai batesse nela, ela ia resolver fugir com a Lily e acabar com isso de vez. Só que quando ela viu que a mãe estava tentando cuidar dela só passa, e foi levar pro médico, mas tentando cuidar dela e fazendo ao máximo para que quando perguntassem para ela o que aconteceu, ela dissesse que ela só caiu e não aconteceu nada demais. A confiança da Lily e o que ela imaginava da mãe foi completamente quebrado, porque justamente ela acreditava que esse seria o limite da mãe e que depois disso ela poderia eles poderiam ter uma vida juntas. Só que isso foi completamente quebrado e ela percebeu que a mãe ama mais o pai e que mesmo sofrendo tudo isso não ia ter por eles não ia ter como desvincular de tudo isso, porque a mãe ia continuar naquele ciclo de sofrimento enquanto o pai naquele ciclo de raiva. No dia seguinte, eles foram para a escola e ela encontrou o Atlas, ela estava meio cabisbaixa e mesmo assim foi um dia normal. Só que quando eles estavam voltando, na verdade ela tinha um ferimento aqui, só que tava escondido por causa da franja. Só que quando eles estavam voltando, ele percebeu e perguntou pra ela o que tinha acontecido. Ele tinha falado que ontem tinha ouvido um barulho alto e que chegou lá e só viu a mãe saindo com ela pra algum lugar. No caso, ela tinha ido pro hospital e não sabia o que estava acontecendo. Ela disse que não era nada e foi só um acidente. E isso deixou ele bastante triste porque ele sabia que tinha acontecido mais que esse acidente. E ele ficou triste porque ela não confiou nele para contar. Quando passou alguns segundos, ele simplesmente levantou a manga e mostrou um montão de marcas de cortes e bitucas de cigarro na pele dele e virou o antebraço. Ela descreve como uma cena horrível. E ele diz: eu também passei por bastante acidentes. E parece que ele tava bravo, tava meio triste por ela não ter confiado nele pra contar. E tava mostrando que ela podia confiar nele porque ela tinha passado por coisas parecidas. Ele tinha passado por coisas parecidas. Naquele dia ele só saiu vazado, correndo pra casa dele. E foi isso. Aquele dia tava muito frio e no dia seguinte ela percebeu isso, porque ela viu ele quase anêmico, tremendo, morrendo de frio. E percebeu que ele passava em condições bem precárias e decidiu levar pra ele cobertas, essas coisas. Na noite, quando chegou e ela foi fazer isso, ela entrou dentro da casa e percebeu que aquela casa estava mais frio do que o lado de fora. E ele viu isso e ela decidiu levar ele pra casa dela no quarto e dormir à noite. Como ela acordava antes dos pais e a mãe normalmente não ia ver ela pra acordar, era só acordar mais cedo. E eles ficaram fazendo isso por um tempão. E o mais legal, a história ela vai indo de quando ela era no diário de 15 anos, 16 anos, na fase adulta. E isso faz ela repensar sobre as escolhas que ela teve, faz repensar sobre os seus pais, faz repensar sobre como ela era, sobre seu futuro, todas essas coisas. E é bom, muito bom, porque são coisas até comuns, coisas de relacionamentos, pessoas, tipo, relações com os pais, confiança entre amigos e paixões, porque retrata bastante disso. E quando eles começaram a desenvolver mais disso, dessa paixão, numa certa parte do livro eles começam a se beijar e depois eles começaram a fazer isso todos os dias. Realmente retrata sensações e coisas que, por experiência própria, eu mesmo tive. E então isso faz entrar mais ainda no meio do livro. Bom, todas essas anotações que ela colocou no diário
não foram completamente mil maravilhas. Ela ficava alternando, quando ela era pequena, entre a vida triste que ela tinha com seus pais e como ela conseguia se sentir bem perto do Atlas. Meio que era um motivo para ela continuar vivendo e não ligando para isso. Só que o Atlas, ele naquele verão, ele ia ir voltar para casa do tio dele, porque ele precisava de melhores condições, não dava só para ele cair até na casa da Lily, essas coisas. Ele não tinha os pais mais, o pai dele tinha morrido, e um padrasto tinha ficado lá e não gostava muito do padrasto. Eles brigaram e o padrasto expulsou ele. No caso, a mãe não fez nada, porque mais outro problema, né? E dá pra entender bem o sofrimento dos dois. Seria bom ler esse livro pra pegar mais profundamente o que eu tô dizendo. Seria interessante. Porque quando você vai lendo mais ainda, você vai entendendo como ocorreu esse problema e de uma maneira mais profunda. E no desenrolar de tudo isso, ocorre que o Atlas, uma hora, ele foi pego no quarto dela e tudo mais. E o pai tinha visto isso, foi correndo até lá e literalmente quebrou o piá. Quebrar no sentido literal. Ele ficou bastante fraturado, teve bastante lesões, ele estava quase morrendo, pra falar a verdade. E o pai foi dito como herói, porque salvou a filha de um mendigo estuprador. Pelo menos era isso que era divulgado. É por isso que o Atlas não tá junto com ela no futuro. Eles tinham esse sonho de ir pra Boston. E ela tá em Boston, no caso, formando uma nova história de amor com Ryan. Só que vem um plot twist. Num dos restaurantes que eles estavam indo, e ela, o Ryan e a mãe dela, que agora tá solteira, digamos que o garçom que veio pedir pra ela o cardápio, essas coisas, veio falar com ela e o garçom, ele era o Atlas. Dessa vez ele tava mais forte, tava um pouco mudado, mas dava pra perceber nitidamente que era o Atlas. E ela ficou surpresa, e ele também. No meio daquela cena tava bem estranho, mas eles estavam surpresos ao ver um outro, afinal de contas era uma. Quando eles se viam na infância, eles se amavam e tudo mais. E depois daquele ocorrido terrível, se vê assim, qualquer um ficaria surpreso. E ele reaparecendo na vida dela, meio que gera um conflito enorme, porque ela tá começando a abrir espaço pro Riley, pra eles ficarem juntos, e de repente surge o Atlas novamente. E isso gera um conflito muito grande na cabeça dela. Isso gera um conflito muito grande na cabeça dela, porque era o amor de infância dela que só não continuou por conta disso. E agora que ela voltou assim a achar uma paixão, tudo que ela estava construindo com o Riley estava em risco por conta disso. Tanto é que quando eles se viram de novo no estacionamento, que o Riley e a mãe dela já tinham ido embora, o Atlas ele tinha chegado, ele estava tristonho e falou pra ela como que isso aconteceu, quem que era o cara sortudo, quanto tempo eles se conhecem. Ela falou que faz que ela conheceu ele há 2 anos. Perguntou se ele tinha alguém e ele falou que tinha uma garota que conheceu há 2 anos. Aí vem uma parte bem triste assim do livro, porque gera aquela sensação de putz, que era quando eles estavam se despedindo, ele fala pra ela: eu queria ter visto você há 2 anos atrás de novo, reencontrado.
E aquela cena de partir o coração. Várias partes você entra profundamente no livro e é justamente por isso que é um dos livros mais vendidos atualmente aqui no Brasil, produzido para cá, justamente por isso. A avaliação dele é muito alta. E ela também fica muito triste, volta para casa. Bem, essa é a parte que eu deixo vocês curiosos, porque o resumo da história para assim em diante vai ser ela dando uma chance pra Riley continuar com ela, conquistar e continuar crescendo os dois juntos. Ele é um cara atencioso, carinhoso, e só que ele é muito instável e sensível. Ele tem bastante problemas com relacionamentos, essas coisas. E o reencontro dela com o Atlas, que era literalmente o amor de infância dela. Ela não é infiel, então nem pense que ela só vai largar o Riley agora e vai ir com o Atlas. Só porque quer, ela é bem responsável e madura com sentimentos, então ela sabe que ela já deu a chance pro o Ryan e vai continuar com isso. Mas o desenrolar da história seria bom se, caso se interessou pelo livro que eu tô falando agora, ler. Se no teu caso você gosta de coisas mais picantes, esse livro apresenta isso. Se gosta de coisas mais profundas, olha só. Perfeito, né? E quiser saber qual dos dois ficou junto com ela ou como terminou essa história, afinal de contas é assim que acaba, leia o livro. Eu sugiro e recomendo. Falando nisso, a continuação dele, que seria É Assim Que Começa, é irônico, né? Vai lançar em outubro desse ano. Vai ser meio que a história do Atlas agora. Bom, o vídeo é isso e espero que goste e se interesse pelo livro.